Quantas vezes você se deitou hoje sentindo que falhou? E se eu te disser que essa culpa materna não é prova de amor, é excesso de cobrança? Talvez você esteja muito mais cansada do que consegue admitir. Cansada de cuidar, trabalhar, organizar a casa, atender os filhos, resolver problemas, cumprir responsabilidades e ainda assim terminar o dia com aquela sensação dolorosa de que não fez o suficiente. E então vem a culpa. Eu deveria ter brincado mais com os meus filhos, eu deveria ter tido mais paciência, eu deveria estar mais presente, eu deveria dar conta de tudo. Mas mãe, quem disse que você precisa dar conta de tudo? Eu também tive problema com essa alta responsabilidade materna. Eu perdi um bebê, passei por uma perda gestacional. Após o meu primeiro filho, tive o meu primeiro filho, depois tentei ficar grávida de novo. Infelizmente, quando eu estava com 5 meses, eu acabei perdendo a criança. Perdi em casa, no banheiro de casa. E na época eu estava trabalhando muito, né? Eu estava trabalhando, eu estava cuidando do lar, da casa, fiquei grávida, estava sentindo dores na minha perna, na junta da minha coxa, eu estava sentindo dores já. E na época eu tinha sido alertada por uma médica que eu precisava me cuidar, ela me orientou a fazer exercício físico, né? E eu não fiz, né? Eu continuei ali trabalhando muito, eu continuei tentando dar conta de tudo, aquela responsabilidade materna, né? E eu acabei entrando nessa exaustão materna muito grande. Além do sentimento da perda, eu tive dores internas por conta da perda, mas depois da perda, eu fiquei grávida de gêmeos 4 meses depois. E eu acabei, eu estava já com uma inflamação na minha perna, eu acabei foi com uma bursite no quadril. Né? Essa foi a minha consequência. E coisas simples como dar banho nas crianças, eu tinha que fazer as coisas arrastando a perna. Sinto dor ainda, mas hoje eu tenho tratado essa dor. Devido a todas as dores que eu passei, toda a situação que eu passei, eu realmente tive que buscar cuidado, eu tive que buscar ajuda. Eu realmente não tinha condição nenhuma de eu continuar naquele estado, né? A gente procura sempre estar cuidando do outro, sempre estar zelando, né? Claro, são os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família, mas muitas vezes a gente esquece de que nós somos tão importantes e essenciais como eles. Existe sim uma cobrança silenciosa para que a mãe seja perfeita. Perfeita na criação dos filhos, perfeita no casamento, perfeita dentro de casa, perfeita no trabalho, perfeita emocionalmente, perfeita até quando ela está exausta. E quando você não consegue corresponder a esse modelo impossível, você começa a acreditar que esse problema está em você. Mas talvez você não seja o suficiente. Talvez você esteja sobrecarregada. Para muitas de nós, o trabalho e a maternidade geram um conflito. Você trabalha e sente culpa porque você não está com seus filhos. Você está com seus filhos e pensa no trabalho que ficou para trás. Você cuida da casa e sente culpa porque você não está dando atenção suficiente às crianças. Você para um pouco e sente que deveria estar produzindo. É como se qualquer escolha que você faça, alguma parte de você estivesse te acusando. E quando a exaustão chega, quando o seu corpo chega no limite, a culpa ela aumenta ainda mais. E sabe que eu cheguei nesse nível de cansaço materno? Você também já se sentiu assim, né? De se sentir insuficiente, não? De sentir que você não faz o que é suficiente. Hoje eu faço aquilo que é possível fazer dentro do meu dia, né? E priorizando sempre o meu tratamento, né? O meu cuidado. Você está exausta fisicamente, sem energia, sem paciência, precisando de silêncio, mas até descansar parece errado. Então você continua mesmo cansada, você continua mesmo precisando de ajuda. Eu fiz isso, tá? Você continua porque você acredita que uma boa mãe deveria conseguir. Mas ter limites não faz de você uma mãe ruim. O seu corpo também tem limites. E você também precisa de cuidado. E você sabe que existe uma armadilha chamada comparação. Você abre as redes sociais
e você vê aquelas mães aparentemente organizadas, pacientes, bonitas, produtivas, com filhos felizes e com uma rotina que parece funcionar perfeitamente bem. A casa dessas mães é impecável. E aí você olha para a tua realidade e pensa, por que eu não consigo ser assim? Eu vou te falar uma verdade. Eu estou aqui gravando esse vídeo nesse exato momento aqui na lavanderia da minha casa. Tu sabe por quê? Porque os meus filhos estão dormindo lá dentro. Eu não tenho como gravar lá dentro, porque eles choram. Então a rede social, ela quer mostrar perfeição. Ela quer mostrar algo que você se diminua, que você sinta que você não consegue fazer o suficiente, que essas mães são perfeitas, elas conseguem fazer tudo, né? E tu acha que tu precisa ser como elas, né? Você se compara. Você toma cuidado com isso. Você está comparando a tua vida inteira com alguns segundos editados da vida de outra pessoa. As redes sociais, elas podem criar modelos irreais de maternidade, alimentando ainda mais aquela sensação de insuficiência, né? Por que eu não consigo ser igual àquela pessoa? E o julgamento externo também pesa muito. Sempre tem alguém querendo dizer aquilo que tu precisa fazer. Você deveria trabalhar, você deveria ficar em casa, você deveria ser mais paciente, você deveria dar mais atenção, você deveria ser mais rígida, você deveria se cuidar mais. São tantos deveria que você começa a esquecer de se perguntar, e do que eu preciso? Talvez você precise começar por aí. Não tentando eliminar toda a culpa de uma vez, mas você precisa olhar para você com mais compaixão. Quando você errar, não transforme isso em um momento difícil. Não transforme isso em uma sentença sobre quem você é. Você não é uma mãe ruim porque você perdeu a paciência em um dia difícil. Você também não é uma mãe ruim porque você precisa de um tempo só. E você também não é uma mãe ruim porque você está cansada. E você não é uma mãe ruim porque você não consegue fazer tudo. Você é humana. E mães humanas também precisam ser cuidadas. Valide o seu cansaço. Fale sobre o que você está sentindo. Não carregue tudo em silêncio. Converse com alguém de confiança. Peça ajuda. E se a ansiedade, a tristeza intensa, aquela sensação de incapacidade ou sofrimento estiverem muito frequentes, procure uma ajuda profissional. Pedir ajuda não significa que você fracassou. Significa que você reconheceu que você também importa. Eu quero que você guarde uma coisa no seu coração. Seus filhos não precisam de uma mãe perfeita. Eles precisam de uma mãe possível. Eles precisam de uma mãe humana, uma mãe presente dentro das suas possibilidades. Uma mãe que também aprenda a se cuidar. Você não precisa ficar todos os dias se perguntando, será que eu fiz o suficiente? Talvez algumas vezes a pergunta ela deva ser assim: será que eu consegui fazer o que foi possível dentro dos recursos que eu tinha para fazer? E se a resposta for sim, isso também merece ser reconhecido. Mãe, você não precisa carregar a culpa de ser tudo para todos. Porque você também é alguém que precisa de colo, que precisa de compreensão, que precisa de cuidado. Cuidar de você não diminui o amor que você tem para os seus filhos. Talvez seja uma forma de ensinar a eles que você não precisa desaparecer para você poder amar profundamente. Você continua sendo mãe, mas antes de você ser mãe, você também é mulher. E essa mulher também merece ser reencontrada. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Eu espero que ele tenha te ajudado, que ele tenha te agregado valor. Não esqueça de deixar o seu like. Eu peço com todo o meu coração que deixa aí o seu like, compartilha com uma mãe. Para mim é extremamente importante que você deixe o seu like. Um super beijo no teu coração. Nós nos encontramos no nosso próximo vídeo.